O demônio pode tentar nos atormentar por meio do telefone celular, por exemplo? Segundo um exorcista, sim. Em que circunstâncias? Vamos ver o que ele relata. Este e outros assuntos aqui na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Esta semana eu recebi muitas perguntas interessantes, são tantas que eu vou dividir em duas sessões. Hoje nós vamos ver algumas sobre a questão de magia, sobre a questão de pedras, né? Pedras, cristais, se nós podemos ter em casa ou não, e veremos também esse relato do exorcista a respeito de como o demônio às vezes pode tentar nos atormentar, né? Atrapalhando chamadas telefônicas, etc. Então eu vou direto aqui aos comentários. Dona Arlete diz o seguinte: boa noite, como sempre, temas de grande importância para a nossa vida espiritual. Parabéns a todos do canal dos Santos Anjos. Muito obrigado, e eu, como sempre, estendo sobretudo aos sacerdotes que hoje estão celebrando a Santa Missa, por todos os que ajudam o canal a crescer, e aos membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Meu muito obrigado. Quem ainda não conhece pode ver o link na descrição do vídeo. Aproveito para pedir vídeos sobre a crescente onda de apreciação ao mal presente em filmes, desenhos, séries, etc. Temos agora vilões que ficam bonzinhos em conteúdos infantis e até uma série sobre Lúcifer, que mostra o demônio como um ser bom e, consequentemente, Deus como alguém não tão bom. Vejo com preocupação essa onda, pois essas novas gerações estão perdendo a percepção sobre o bem e o mal. Bom, aqui a senhora toca, Dona Arlete, num assunto muito importante, porque muitas vezes as perguntas que a gente se faz é se tal coisa é pecado ou não. É pecado ler tal livro ou é pecado assistir tal filme. Às vezes é diretamente pecado quando um filme é pornográfico, por exemplo, ou quando ele é diretamente satânico. Mas essa não é a única pergunta importante, porque o demônio ele é muito esperto e as pessoas que ele não consegue levar com tentações muito abertas, ele tenta encaminhar as pessoas para uma via que lá na frente vai dar no pecado mortal. Então ele começa tentando da pessoa pequenas concessões até chegar lá. Então, o que nós estamos assistindo hoje em dia não é só que existe tal filme completamente satânico, ou tal livro, ou tal objeto, mas o que nós estamos vendo é uma cultura, uma revolução cultural, uma revolução tendencial, ou seja, são coisas que nas tendências, nas cores, nos ambientes, nos sons, não é? No modo de apresentar, às vezes até comidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, outro dia, eu vi uma notícia que já há um certo tempo, um restaurante que serve os pratos, uma rede de fast food, que serve os pratos, só que os pratos, ao invés de terem um formato normal, eles são em formato de sanitário, por exemplo. Alguém vai dizer, mas isso não tem nada, isso é só uma coisa engraçada. Eu digo, bom, quando a gente começa a colocar a mesa para comer o lugar onde normalmente está a sujeira, isso é certamente uma coisa que é agradável ao demônio, porque o demônio gosta de misturar as coisas, ele gosta, né, daquilo que é prosaico, daquilo que é mais vulgar, que existe, não é, como é a fisiologia humana, as certas necessidades fisiológicas, ele gosta de colocar isso em realce. Não é? É a mesma coisa do palavrão. Alguém vai dizer, não, mas o palavrão ajuda a expressar. Pois é, ajuda a expressar as coisas ruins, vulgares, do modo vulgar. Não é? Então, o demônio gosta dessa mistura. Ele gosta desse colocar a sujeira no lugar onde devia estar, onde está, na verdade, a comida. Alguém vai dizer, não, mas aquele pequeno sanitário de porcelana não tem nada. Eu digo, bom, eu digo que tem. Eu digo que tem, podemos fazer 20 vídeos sobre isso. Mas essa mistura constante na nossa cultura moderna, se é que se pode chamar de cultura, do bem e do mal, do sujo com o feio. Porque antigamente, e não muito antigamente, quando uma história infantil era muito claro. Aqui desse lado está o bem, aqui desse lado está o mal. Há um combate entre o bem e o mal, a verdade e o erro. O que faz o demônio? Antes dele exaltar simplesmente o mal, ele começa a misturar
Então tem uma bruxa que é boa, uma princesa que é má, e assim por diante, né? Só para simplificar aqui a história. A coisa tem formatos muito complexos. Então, esta cultura, esta revolução cultural, essa revolução tendencial, é inclusive querida pelos agentes da revolução. Por exemplo, a famosa Escola de Frankfurt, né? Aqueles ideólogos do marxismo cultural. Podemos falar também de Gramsci, que falava de uma revolução na cultura. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, um grande líder católico, escreveu o livro Revolução e Contra-Revolução, que explica isso do ponto de vista católico, não é? Como Deus estabeleceu relação entre as cores, os sabores, os ambientes, e como o demônio também joga com isso para influenciar as almas. Então, quando a gente diz evite tatuagem, alguém vai dizer, não, mas a tatuagem não necessariamente é pecado. Falei, pois é, mas se a gente for ficar só no necessariamente é pecado, não ver, se nós não virmos esse fundo de quadro, o demônio pode nos levar sim, né, por aqui. Então, isso que a senhora diz é muito importante. Existe uma cultura de misturar, já na cabeça das crianças, o bem com o mal. E isso é exatamente o que o demônio precisa, e por isso os pais, os educadores, precisam estar de olho vivo para isso. Porque, eu repito, isso é muito importante quando a gente aprende com todas as noções de combate espiritual. Não adianta só olhar para aquilo que é imediatamente, diretamente, claramente pecado mortal. Existe também toda essa cultura em torno. Assim como na cristandade, na civilização cristã, o bem sempre foi cercado de beleza e o mal sempre foi cercado de uma nota de infâmia. E hoje essas coisas se misturam com a maior facilidade. Bom, não sei se está claro esse ponto, acho que é muito importante. Próxima pergunta. O nome do usuário está aqui, Wolf Guardian. Dizem que em Harry Potter houve inspirações, a história de Harry Potter teve inspiração em ritos reais, ou seja, a juventude sai por aí em sua inocência, invocando desgraças para suas vidas sem sabê-lo. Eu concordo inteiramente, apenas leio aqui o comentário, nós já falamos sobre isso, mas muito obrigado. Eu concordo com esse comentário. O senhor Marcos Oliveira diz, objetos como ferradura, pirâmide, pé de coelho, aqueles vasos de plantas, certos vasos de plantas na porta de casa e comércio para atrair sorte, essas falsas crendices são uma porta aberta para a entrada do demônio. Também concordo inteiramente, senhor Marcos, com a seguinte observação, é que, às vezes, um objeto muito parecido pode não ter nenhum sentido diabólico, né? Enquanto que, ou mágico, ou de esoterismo, enquanto algo semelhante pode ter. Eu até trouxe aqui um presente aqui, uma arvorezinha feita de pedra, né? E aqui eu vou para uma outra pergunta. Dona Maria Celeste, se eu quiser ter cristais e pedras para decoração, basta pedir para benzer tudo? Digo, olha, eu também gosto enormemente de pedras, e o Brasil tem pedras magníficas que são símbolo da beleza de Deus, ou da beleza de várias perfeições de Deus. O olho de tigre, o jaspe, a ametista. Bom, o Brasil está cheio de pedras magníficas e é evidente que nós podemos tê-las. O que é sempre bom a gente tomar cuidado é de onde elas vêm, que sentido que se lhes dá, se elas participaram de algum ritual. Né? Muitas vezes a gente vê pela loja. Existem lojas que claramente vendem ali o cristal e acabou-se. Como é o caso dessa aqui, né? Eu procurei saber. Mas outras lojas não. Outras lojas são voltadas para o esoterismo, são voltadas para o ocultismo, e é sobretudo nesses casos que a gente tem que tomar cuidado. Não é? E na dúvida, sim, peça para um padre benzer ou exorcizar. Não é? Aqui o usuário está escrito Salazar de Fátima. Em seus escritos, Santa Hildegarda comenta sobre os efeitos de pedras naturais em seus ensinamentos de medicina natural. Isso é verdade. Por exemplo, pedras podem ter um efeito, as fases da Lua podem ter um efeito, certamente podem ter, não é? E podem ter um efeito natural. O que acontece
é que o cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, porque, novamente, em boa parte dos casos, isso vem misturado com esoterismo. E aí que o demônio entra em coisas que de si poderiam ser inocentes. No próprio comentário está uma boa resposta. Contudo, existe uma tremenda deturpação a respeito deste tema. E um comércio rentoso é feito por pessoas ligadas ao ocultismo. Na prática, não vale a pena mexer. Com isso, é necessário prudência nessa área. Tá tudo respondido aqui. Né? Mesma coisa. O senhor fulano de tal me recomendou horóscopo. Vocês do canal recomendam? Diz, não recomendo. Absolutamente não recomendo por essa mesma razão. Bom, alguém pergunta o seguinte... Eu percebi que pode ser perigoso. Comecei a admirar muito as pedras naturais por Deus ter criado pedras tão lindas. Mas confesso que tenho medo, pois começou a aparecer muitas propagandas esotéricas para mim, tirando o foco do catolicismo. Novamente, nós não vamos deixar, podendo de ter pedras bonitas ou se receber um bonito presente. Uma vez eu recebi um bonito presente de um terço feito de uma pedra chamada olho de tigre. É lindo, magnífico, eu não vou jogar fora por causa disso. Né? Pronto, o padre benzeu, eu uso o terço. Essa pedra me faz lembrar de Deus, me faz subir as coisas celestes. O céu vai estar cheio de coisas até muito mais bonitas, pedras preciosas, muito mais magníficas até, mas essas pedras aqui são um símbolo, né? Uma pedra como essa aqui, por exemplo, pode ser para mim um símbolo e pode fazer pensar no céu. O que eu tenho que tomar cuidado se o demônio não está galopando em cima. Né? E esse é o cuidado que eu mencionei mais cedo. Então, uma última pergunta, mais duas perguntas, e eu passo para a questão dos demônios no telefonema, de acordo com esse exorcista. Dona Sandra diz, boa noite. Que significado tem os incensos comprados nas lojas, mercados? Eu usava muito em casa porque gosto do cheiro bom. Bom, isso eu já respondi há vários meses atrás. Eu vou deixar no final do vídeo, eu anotei aqui para não esquecer, no final do vídeo eu vou colocar um vídeo que nós fizemos especificamente sobre o incenso, né, que a gente mostra que sim, é possível ter em casa, não tem nenhum problema, com os devidos cuidados. Valda Pereira de Souza, boa noite, sou católica e quero saber se um parente próximo estiver fazendo essas práticas, tipo magia, esoterismo, por exemplo, eu posso rezar por essa pessoa? E se, com minhas orações, é possível que essa pessoa abandone essas práticas? Ou somente um exorcista pode fazer isso? A resposta é muito clara. Qualquer pessoa pode rezar por qualquer outra, certo? Eu posso rezar por qualquer pessoa que esteja viva, eu posso rezar pelas almas do purgatório, posso pedir intercessão pelas pessoas no céu, certo? Agora, o que eu não posso fazer é, sem ter autoridade, eu comandar que o demônio saia daquela pessoa, certo? Porque isso é perigoso, pode trazer retaliação do demônio. O demônio, isso nós explicamos num outro vídeo nessa semana, mas eu resumo aqui, ele tem que respeitar uma certa autoridade. Então, um pai pode fazer uma oração de exorcismo sobre o filho, mandando o demônio sair. Agora, uma tia não pode mandar o demônio sair do sobrinho, porque não tem a mesma autoridade. Agora, ela pode pedir a Deus que expulse o demônio. Então, se eu tenho autoridade sobre uma pessoa, eu posso comandar o demônio. Ele necessariamente vai sair? Não. Existem alguns casos, né, de demônios. Por exemplo, se a criança, o rapaz fez um pacto com o demônio, existem certos demônios que Deus reserva à Santa Igreja, a um exorcista oficial, com autoridade em nome da Igreja de fazer um exorcismo solene. Alguns casos, só esses exorcismos vão resolver. Mas muitos casos podem ser resolvidos pela oração de uma mãe católica, de um pai católico que procura seguir a lei de Deus. Ele tem a autoridade diante da lei natural, né, e diante de Deus, como ele é o pai daquela pessoa, né, ele pode, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, eu comando, saia. Não é? Agora, se for uma tia, por exemplo, ela tem que dizer,
nosso Senhor, ó meu Senhor Jesus Cristo, ó minha Mãe Santíssima, eu vos peço, expulse o demônio desta pessoa, ou expulse o demônio da vida desta pessoa. Então é uma oração, chama-se deprecatória. A outra é uma oração imperativa. A oração imperativa, apenas quem tem uma autoridade, ou que vem da lei natural, então pai, irmão, podemos ver isso em outra ocasião, esposo com esposa, ou uma autoridade que se chama tecnicamente de direito divino positivo, ou seja, a autoridade da igreja. Então é o bispo do local ou o padre mandado pelo bispo daquela diocese e assim por diante. Então, se eu tenho autoridade, eu posso fazer uma oração imperativa. Se eu não tenho, eu devo fazer uma oração deprecatória, ou seja, eu peço a Deus, a Nossa Senhora, São Miguel e aos anjos que afaste o demônio. Então, não sei se está clara essa distinção. Com essa distinção bem clara, sim, a senhora pode, não só pode, como deve rezar por esse parente que está nesse problema, sobretudo se proteger a si mesma com muita devoção a Nossa Senhora, uso dos sacramentais, visita ao Santíssimo Sacramento, devoção ao anjo da guarda próprio e da pessoa. Por mais que a pessoa esteja ruim, esteja em práticas erradas, ela tem um anjo da guarda. E nós podemos pedir que o anjo da guarda dela a proteja, não é? Sempre mais. Agora, outra pergunta. Olá, sou muito fã do canal e tenho uma dúvida quanto aos escrúpulos. Isso aqui é um outro assunto rápido. Sempre que coloco as intenções do Santo Terço, acabo me estendendo muito, principalmente quando cito os nomes de pessoas para conversão. E por conta de não querer deixar ninguém ou nenhuma intenção de fora do terço, sempre me prolongo, e as intenções acabam sendo as mesmas todos os dias, o que causa cansaço na hora de colocar essas intenções. Essa extensão é um escrúpulo ou um ato de virtude e caridade com os irmãos que coloco nas intenções? Caso sejam escrúpulos, deveria restringir as intenções, como 3 pessoas diferentes para a conversão por dia? Agradeço a atenção e desejo um abençoado apostolado. Bom, é uma pergunta interessante, não é? De fato, pelo que a senhora descreve, parece ser um misto de fervor e de escrúpulo. O escrúpulo é um receio exagerado de desagradar a Deus, não é? Ou um medo exagerado de não estar fazendo tudo aquilo que deveria. Não é? No que o escrúpulo, então, o que se recomenda normalmente é que a senhora ponha um limite. Se eu fosse a senhora, eu poria um limite. Eu vou colocar hoje 10 intenções. E uma das intenções, e eu coloco aqui todas as intenções que Nossa Senhora deseja que eu coloque. Ou todas as intenções que meu anjo da guarda sabe que eu deveria dar e que eu talvez esqueça. Pronto. Deixe nas mãos de Nossa Senhora, deixe nas mãos do anjo da guarda. Por quê? Porque muitas vezes o demônio nos tenta de escrúpulo para nos afastar de Deus. Sobrecarrega demais certas coisas para depois a gente abandonar. Então, o terço, né, não se pode tornar um fardo tão terrível que a gente tenha a tentação de abandonar. Às vezes é duro, a gente deve perseverar, mas não começar a pendurar coisa demais no terço. Então já tenho glória ao Pai. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos. Depois vem mais uma oração, e mais uma oração, e mais uma oração, e mais uma oração, pronto. Daqui a pouco o terço está cheio de penduricalho, muitos, às vezes até muito bons, mas que vão mais para frente, podem nos fazer abandonar o principal ali, que é rezar o terço todos os dias. Então, essa é a sugestão que eu dou, não sei se ajuda em algum ponto. E agora eu vou para o nosso último assunto, que é o que eu anunciei no começo. O demônio, ele pode interferir numa chamada, numa ligação telefônica? Vamos ver o que diz este exorcista, o Monsenhor Stefan Rossetti, famoso exorcista nos Estados Unidos, e ele faz um relato curto, mas interessante aqui. Já me aconteceu isso também, que ele vai relatar, por isso eu decidi comentar hoje. Ele diz o seguinte, o título, isso vem do livro Diário de um Exorcista Americano, foi publicado recentemente, e o título desse dia, né, desse diário, é Chamada Perdida ou Demônio. Ele diz o seguinte, um padre que precisava de uma consulta
consultá-lo sobre exorcismo e tal, tentou me ligar hoje de manhã. Ele tinha um caso espinhoso de alguém que, segundo ele, tinha um problema demoníaco real, né? Como eu descobriria mais tarde, ele tinha acabado de usar o celular naquele mesmo local alguns minutos antes e tinha funcionado bem. Naquela ocasião, eu também estava em um bom local com bom sinal de telefone. Todas as outras ligações daquele dia foram bem recebidas. Mas esse padre e eu tentamos ligar um para o outro pelo menos uma dúzia de vezes. Começávamos a falar e em seguida a linha caía, imediatamente. Alguma coisa estava acontecendo. Depois de muitas ligações perdidas, consegui falar com o padre novamente. E antes de sermos desconectados novamente, eu disse rapidamente: vamos fazer uma oração. Rezamos então a Santíssima Virgem Maria e a São Miguel, pedindo a intercessão deles para manter a ligação, as linhas telefônicas abertas. Nossas orações foram atendidas. Dessa vez, a ligação não caiu. Tivemos uma boa conversa e descobrimos que ele realmente tinha alguém que precisava muito se libertar dos demônios. Então ele vai fazer uma explicação curta aqui em seguida que eu acho que vale a pena e deve ser do interesse de muitas pessoas. Muitas vezes percebo que as pessoas que são atormentadas pelo demônio têm grandes problemas para se conectar por telefone com seu sacerdote. Curioso, né? Ele que é um exorcista experiente diz isso. As pessoas que estão atormentadas têm uma certa dificuldade de falar por telefone com o sacerdote, diretor espiritual ou mesmo o exorcista. Ouvi de muitas das pessoas que ajudei ao longo dos anos que elas geralmente não conseguem falar comigo por telefone. Veja que curioso. Vemos um padrão claro de interferência demoníaca na tentativa de impedir que essas pessoas com problemas obtenham ajuda. Os demônios fazem tudo o que podem para isolar seus alvos. Manter contato com um bom sacerdote ou um bom conselho é a última coisa que os demônios querem. E acredite ou não, os demônios adoram mexer com esses aparelhos. Isso a gente vê para os dois lados, para impedir o bom conselho, muitas vezes, e para dar maus conselhos, para fazer a gente chegar num vídeo que vai fazer mal, ou numa coisa imoral, ou chamar atenção para o que não deve. Isso, olha, o celular está cheio, eu preciso muita vigilância. Qual é a solução? Ele diz: rezar pelas linhas telefônicas para mantê-las desobstruídas. Então, se você está ligando para alguém ou assistindo um bom vídeo que vai lhe fazer bem, se vê que está encrencando, reze pedindo que o anjo da guarda desobstrua aquilo. Não é? Ou está ligando para alguém que vai lhe fazer bem, uma pessoa que está dando bom conselho, reze para, e a coisa está sendo atrapalhada, reze ao anjo da guarda. Diz, podemos usar também um outro aplicativo, etc., mas às vezes há interrupções dessa forma também. Então, podemos entrar em contato com um amigo próximo ou membro da família, que por sua vez contacta a pessoa afetada em nosso nome. Isso é mais um incômodo do que qualquer outra coisa, a gente não deve ficar assustado com isso. Normalmente é um bom sinal. Quando o demônio começa a atingir essas coisas secundárias, normalmente é bom sinal de que a gente está procurando o caminho certo e o demônio não quer, evidentemente. Ele diz, ficamos tranquilos porque acabamos encontrando uma maneira de entrar em contato com a pessoa que precisamos. Os demônios, conclusão dele, os demônios podem nos atrasar, mas com um pouco de perseverança e oração, nós conseguimos. Isso é típico do assédio do demônio. Eles podem nos atrasar, assediar, tentar dificultar as coisas, mas no final, Deus sempre triunfa. O importante é a nossa vontade estar direcionada para fazer a vontade de Deus. Fica então essas reflexões para hoje e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.